O Ação Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre educação financeira para crianças e para falar sobre esse assunto temos em nosso programa a presença do educador financeiro Márcio Marques. Bom, Márcio, no outro bloco nós estávamos falando umas coisas muito interessantes, inclusive até de como lidar com as crianças dentro de um supermercado. Agora, nesse bloco, eu queria citar aqui uma obra aqui do escritor de livros infantis, especialista aí no tema, que é o Álvaro Morelli. Ele afirma que a educação financeira não deve trazer assuntos de adultos para as crianças, sob o ponto de vista financeiro. O que significa assuntos de adultos no universo infantil? Essa é uma boa pergunta, Júnior, mas o escritor ele tem toda a razão, tá? Até no curso de educação financeira que nós ministramos, nós pedimos para que os pais falem para o filho de acordo com a faixa etária dele. Por exemplo, eu não posso falar com meu filho de 3 anos como se estivesse falando com uma pessoa de 44. Sim. Então, assim, existe uma maneira lúdica de se falar com ele sobre alguns temas. Não deixar de falar, que nós já falamos no outro bloco, mas falar de uma maneira muito mais tranquila. Até porque, para não gerar aqueles complexos de algumas coisas que ele vai receber antes da hora e não vai entender aquela informação. Então, assim, vamos falar de uma maneira lúdica de como economizar, por exemplo, no próprio supermercado. Então, você não precisa falar que por causa da inflação, por causa do salário, ou por causa que você não está ganhando o suficiente, você não vai comprar aquilo. Acho que existe, principalmente, de uma maneira sobre saúde. Filho, nós não podemos comprar tanto chocolate assim, porque senão você vai ficar doente. Existe a diabetes, o que é diabetes. Você começa a trabalhar alguns temas transversais dentro dessa explicação de educação financeira. Você pode também trazer de uma maneira mais assim, contextualizar para ele. Porque às vezes você fala e ele não vai entender. Então você vai dar um exemplo, às vezes, olha, você cuida desse carrinho com muito amor e carinho, porque esse carrinho um dia nós podemos até doar para alguém. E você gostaria de ganhar um brinquedo quebrado? Ou você vai trocar um brinquedo com alguém na escola, que a gente tenta fortalecer isso, de você ter aquela troca do brinquedo. Até porque nem sempre ele precisa comprar um brinquedo novo, ele pode brincar com um brinquedo diferente, emprestando. Então cuide desse brinquedo, porque se você cuidar, alguém vai querer trocar com você. São maneiras de você falar de uma maneira lúdica, de uma maneira dentro da faixa etária do seu filho, mas deve ser falado. E quando a gente chega na adolescência, que eu acho que aí é uma fase um pouco mais complicada para os pais, né? Chega um momento que o jovem está querendo sair de casa, né? Está querendo curtir a sua primeira festinha, saindo aqui, para lá, e vai exigir de uma série de coisas, principalmente ver o amigo usando uma roupa de marca, vai querer utilizar, assiste a televisão, aquilo vira ela passa a se tornar uma pessoa propriamente em consumo, né? Como lidar com essa situação na adolescência? Porque eu acho que aí muitos telespectadores que estão nos assistindo devem estar passando por essa situação nesse momento. Eu estou passando por essa situação nesse momento, Júnior. Minha filha é de 14 e se não passou, vai passar. Tá? Desde que o mundo é mundo, você tem aí alguns apelos de consumo. Você citou bem marcas, tem que ter o celular XYZ, que senão você não faz parte da galera. Agora, a grande pergunta é como é que o pai se posiciona em relação a isso em primeira instância, que vem de encontrar o exemplo. Então, assim, se eu sou um pai que fico também voltado a marcas, né, a patentes, ao ter, eu vou passar isso para o meu filho. Aí, como é que você vai combater isso? Então, acho que você gostar de alguma coisa boa faz parte. É legal você sonhar com alguma coisa melhor, com uma coisa até de marca. Né? De qualidade melhor. Nem sempre a melhor marca é a melhor qualidade. A mídia nos faz... Vende essa ideia. E nós compramos. E pagamos caro por isso. Sim. Então, a ideia é, primeiro você, como é que você lida com isso, tá? Então, assim, você não tem... pensa lá atrás como é que era a nossa vida, como é que era a sua vida. Nós tínhamos acesso a quais marcas? O Velho Quixote, o Conga, o Bamba, entendeu? E nós usamos. E você casou eu me casei com uma esposa. Então, assim, a gente passa por essa fase até de desafio, de testar, como é que se diz? De aparecer perante a galera. Agora, tem esses momentos que você tem que respeitar também, mas você tem que dizer para a sua filha, para o seu adolescente, olha, não pode ser assim. Porque a partir do momento que você se aceita e você não enfrenta, você vai ser mais um amigo do seu filho.
E você tem que ser um pai ou uma mãe. Senão, seu amigo tem 4 amigos e você é só amigo, ele vai ter 5 amigos. Ele tem que ter 4 amigos e um pai, para dizer o não. E para dizer, olha, esse lance de marca, ele é legal, mas não é importante. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você começa a trabalhar isso, e não ter medo de falar o não. Ela vai ficar triste, ela vai chorar, mas não vai morrer. Eu queria uma chuteira Tango na minha época de futebol, mas eu não tinha. Adidas, aquelas 3 listinhas bonitinhas. Bonito. Mas meu pai não tinha condição. E minha mãe falou, não, então você vai comprar uma chuteira da marca XPTO e vai jogar futebol do mesmo jeito. Entendeu? E estou aqui. Então, às vezes nós, como pais, a gente quer proteger muito essas crianças. E aí você não fala o não. Então, às vezes você... como falar esse não? Às vezes não é também recriminando o adolescente, porque ele está numa fase de rebeldia. Se você se tornar rebelde com ele, você vai perder. E quem tem a maior idade, quem tem a maior experiência? Somos nós. Então, essa fase de transição, ele não é nem criança e nem adulto. Aquela fase, vamos dizer, complicada. Mas nós temos que, primeiro, ser firmes, e ele vai olhar no olho mesmo e dizer, olha, não é assim que você deve fazer, não é assim que você tem que sair, o que nós temos condições é isso, e fala claro, porque ela já tem 14 para 15 anos. Então, aí não pode já usar termos mais reais e vai apresentando um pouco da realidade, que ela vai enfrentando no outro mundo, no mundo lá fora. Sem dúvida. E como a escola pode ajudar os pais na educação financeira dos filhos? Acho que a escola tem que envolver, ou deve se envolver, ou não deve se envolver. Deve. Até hoje, no mundo, vários países adotaram sistemas de ensino e de educação financeira diferentes. E o Brasil optou-se pela educação financeira na grade curricular. E, infelizmente, nem todas as escolas possuem isso. E o que eu diria é que, através da criança, Júnior, nós vamos ensinar o pai. Por quê? Porque o pai não teve. Então, através da criança, nós vamos atingir essa grande massa que não teve educação financeira. E deve sim. Deve porque dentro da escola, imagina você, uma aula por semana, 40 minutos toda semana, você falando sobre educação financeira. E não estou falando sobre tabelas, números, PMT, calculador. Eu ia perguntar, isso não está muito ligado a aulas de matemática ou não? Estender isso? Não, hoje a nossa metodologia da SOP, ela é uma matéria transversal. Por quê? Porque o professor de biologia, ele pode ensinar educação financeira, desde que ele tenha. Então, o que nós pregamos dentro da metodologia? Eu vou capacitar esse professor para ensinar o aluno que vai ensinar o pai. Olha que incrível, né? Ensinamos o professor que ensina o aluno e o aluno ensina o pai. Porque o professor também, como é que ele vai passar para o aluno coisas sobre educação financeira se ele não teve? O professor de matemática ele está especializado, o professor de história está especializado, mas de educação financeira nós não temos ainda. Então, nós não estamos falando de comportamento. Aí, se nós prepararmos esse professor, e faz parte aí do nosso programa, a escola vai estar preparada para, através da criança, preparar o pai, preparar a mãe também, em termos de educação financeira. Quer dizer, isso é interessante, né? Você pode fazer com que o próprio filho inverta a contramão direção, o seu ciclo, né, melhor dizendo, né? O filho, através dessa aprendizado financeiro, ele começa a ajudar os pais a tomarem uma atitude correta dentro de casa. Isso, nós temos exemplos. Hoje, né, tem uma mãe, um colégio que adota a nossa metodologia, a mãe me procura, Márcio, olha, realmente está ficando difícil essa educação financeira de vocês. Fui numa loja fazer uma compra de uma blusa, e meu filho virou e falou, mãe, você vai comprar outra blusa? Aí a mãe falou, não, mas essa é uma vermelha. Não, mãe, você tem 2 vermelhas. Não, mas essa aquela é vermelha. Então o filho já começou a questionar um pouco a mãe da falta de educação financeira dela. Isso, para a gente, é o nosso pagamento. Essa criança ela vai ser uma criança que não vai se endividar e uma criança que vai ter um consumo consciente. O consumo consciente, acho que a gente vive uma geração do consumo muito intenso, Teodo, né? Sim, porque nós somos bombardeados, né, Júnior? 24 horas por dia. Aquela coisa, compre, faça. E eu gosto de propagandas. Eu acho, principalmente o Brasil. O Brasil tem umas tiradas, tem uma criatividade, assim, acho que é a melhor do mundo. Porém, eu tenho que estar preparado para falar não. Nem tudo que me oferecem faz parte do meu contexto de vida, da minha qualidade de vida, do meu padrão de vida. E nem tudo eu posso pagar. Então, às vezes, eu vou abrir mão, eu vou me endividar para viver dentro de uma qualidade de vida, de um padrão de vida que não é meu. Falo, usar roupas para impressionar até as pessoas que não me conhecem, usar um carro para impressionar até pessoas que não me conhecem, pagar o que eu não posso. Não. Então, acho que aí nós temos que estar preparados para falar, não, isso não é para mim.
Tá? O dia que for, pô, isso é para mim, porque eu posso adquirir sem abrir mão dos meus sonhos. Eu vou lutar por aquilo futuramente para poder conseguir alcançar aquele carro que eu tanto gostaria da minha vida e etc. E tal. Exatamente. E aí, se a escola preparou esse filho, ele vai, já está com isso no DNA dele. Então, isso é para o resto da vida. Com certeza. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já. Estamos conversando aqui com o educador Márcio e nós voltamos daqui a pouquinho com a Ação Nacional. Fique ligado com a gente.